Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 5, primeiros irmãos encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu que em um determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Então entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão. Repita: Simão. Simão. Mais uma vez, Simão. Simão. Ele solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. Ele solicitou: ide aonde as águas são mais profundas para lançar a rede para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançaremos as redes. Feche teus olhos, eu vou orar mais uma vez. Pai, tu és o amor da nossa vida toda. Servi-lo é mais do que podemos compreender. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos por este privilégio. Nós o louvamos, porque quando olhamos para dentro de nós, não encontramos nada que nos credibilize a estar aqui dentro. Não foi nós que escolhemos a Ti, foi o Senhor que escolheu a nós. Não foi a nossa capacidade, foi toda a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós te agradecemos por essa oportunidade, porque não existe outro melhor lugar a se estar a não ser na Tua presença. Somente aqui ouvimos a Tua palavra, aprendemos com os Teus ensinamentos, somos edificados por Ti. Se fosse nos dado o direito de pedir, pediríamos como salmista, que os nossos pés estejam sempre em Tua casa, todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso pedido. Queremos estar aqui, permanecer aqui, na Tua presença. Continue falando conosco, como o Senhor sempre tem falado deste altar, no nome de Jesus. Amados, quem é Simão? Mais conhecido como Pedro, e para mim, o mais humano de todos os discípulos. Ninguém errou mais do que ele. Ninguém falhou mais do que ele. Ninguém foi repreendido mais do que ele. Talvez a sua vontade louca de acertar o levou a errar várias vezes, porque só acerta quem um dia errou na vida. Ele é tão estável na fé, que um dos textos diz que ele é usado por Deus e depois ele é usado pelo diabo. Ele é alguém cheio de falhas com as quais podemos nos identificar. O primeiro encontro de Simão ou Pedro com Jesus foi um encontro profético. A Bíblia diz que Jesus acrescentou a Simão o nome Pedro. Jesus não mudou o nome de Simão para Pedro. Jesus acrescentou um novo nome sobre o nome que ele tinha. E a partir daquele momento, todas as vezes que a Bíblia chama Pedro de Simão, a Bíblia está fazendo menção do homem terreno e carnal. E todas as vezes que a Bíblia chama ele de Pedro, a Bíblia está fazendo menção do homem espiritual que ele está se tornando. Tudo que está relacionado ao plano terreno, na vida dele, a Bíblia o enfatiza como Simão. Quando a Bíblia fala do barco,
o barco de Simão. Quando a Bíblia fala da casa, a casa de Simão. Quando a Bíblia fala da família, a sogra de Simão. Tudo que está relacionado ao plano terreno, a Bíblia o menciona como Simão. E todas as vezes que Pedro erra, lapisa na fé, falha, a Bíblia também o chama de Simão. Era como se fosse uma sutil correção de Cristo para ele. Quando ele agia errado, Simão. E automaticamente ele já entendia. Um exemplo disso é quando Jesus está na mesa com os discípulos e Jesus diz: em verdade, um dos que estão aqui há de me trair. O texto diz que, obviamente, todos começam a se justificarem e dizer: não sou eu o traidor. Mas Simão insistia em dizer que não era ele o traidor. Depois que os ânimos estavam acalmados, o escritor faz questão de mencionar que Simão é tão insistente nisso, que ele vai até Cristo e diz: mestre, se for necessário eu vou contigo até a morte. Mas Jesus, percebendo que era o homem carnal falando, disse: Simão, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Todas as vezes que Jesus o chamava de Simão, era Jesus o mostrando que o homem carnal estava vencendo. Mas todas as vezes que Jesus o chamava de Pedro, era Jesus o elogiando para o homem espiritual que ele estava se tornando. É por isso que lá na frente, quando este Simão já está transformado e cheio do Espírito Santo, e vai escrever a sua segunda carta para a igreja, ele escreve a carta começando dessa forma: eu, Simão, transformado em Pedro, salvo vocês com a paz do Senhor. É Pedro dizendo que o Evangelho não é lugar de pessoas perfeitas, agindo com perfeição a vocação a que foi chamado. É Pedro dizendo que o Evangelho é lugar de pessoas imperfeitas, aperfeiçoados por Ele, para exercer a santa vocação. Paulo entende isso, e porque Paulo entende isso, ele diz: eu vou falar algo para vocês, mas eu vou falar por experiência própria. Não é alguém que me disse, ou não foi um testemunho que contaram. Eu vou falar porque eu vivi na pele. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Oh, glória a Deus. Simão Pedro. Por que Pedro é pescador, irmãos? Existia um estudo conhecido como filho do mandamento, onde a criança estudava dos 6 aos 12 anos de idade, e após o término deste estudo, a criança passaria por um tipo de teste, de prova, diante dos doutores da lei, que faria perguntas acerca dos 5 primeiros livros da Bíblia. A criança que respondesse com facilidade, a criança que fosse ágil em seus pensamentos e suas respostas, receberia de um doutor um toque no ombro, como aprovação para se tornar o seu discípulo e mestre algum dia. Mas a criança que não era aprovada recebia um aperto de mão, e esta deveria seguir a carreira dos seus pais. Por que Pedro é pescador? Porque ele foi rejeitado pelo crivo sacerdotal. Para o crivo sacerdotal, Pedro não tinha talento intelectual para seguir essa vocação. Somente trabalho braçal o caberia. Por isso, ele foi seguir a carreira do seu pai, que era pescador. É por isso que lá na frente, em Lucas capítulo 5, que nós lemos, Jesus põe a mão no ombro dele e diz: te farei pescador de homens. É Jesus lembrando ele que lá atrás ele foi rejeitado, que lá atrás disseram que ele não servia, que lá atrás disseram que ele não tinha capacidade, mas agora o mestre dos mestres está o chamando para algo muito maior.
e muito mais poderoso do que ele poderia imaginar. Oh, glória a Deus! Parece que ele tinha errado, parece que ele tinha falhado, mas Deus é especialista em pegar os caminhos que aparentemente está dando errado e transformá-lo em caminhos de promessas. Está pescando porque parece que deu errado, mas essa pesca com peixes serviu de treinamento para aquilo que eu tenho para realizar. Te falei, pescador de homens. Pedro é um pescador, mas Pedro é um ótimo pescador. Pedro é tão bom no que ele faz, que alguns estudiosos acreditam que ele havia uma empresa com os seus amigos. Ele é um ótimo pescador. Como Pedro pescava? Ele usava um tipo de rede, talvez conhecida como tarrafa por alguns. É uma linha amarrada à mão, junto a uma rede, que lançada ao mar, ela se abre e consegue alcançar os peixes sobre as águas. E esta rede é o símbolo máximo da evangelização perfeita. É uma mão segurando uma linha central, e no final da linha central, um grande chumbo. Junto com esse grande chumbo, muitas linhas que formam uma rede, e no final de cada linha, pequenos chumbos que colocam peso sobre a rede para descer as águas e alcançar os peixes. A mão representa a mão de Deus, a linha central representa Cristo, o grande chumbo representa o Espírito, a linha ligada aos chumbos representa as igrejas, e os pequenos chumbos representam os crentes das igrejas, que lançada ao mar representa o mundo, alcança os peixes e representa as almas. Pedro estava sendo treinado, mas não sabia. Oh, glória a Deus! Pedro estava sendo preparado, mas não sabia. Todas as vezes que ele lançava a rede, ele lembrava da rejeição que ele teve, mas a rejeição que ele teve foi necessária para levar ao projeto que Deus tinha na sua vida. Oh, glória a Deus! Pedro é um ótimo pescador, Pedro é um bom pescador. E como que o texto, irmãos, vai nos informar que Pedro é bom no que ele faz? Mostrando o horário que ele pesca. Hoje, através de muitos estudos, descobriram-se que o melhor horário para pescar é à noite, porque à noite os peixes sobem à superfície para poder se alimentar, e de dia ele desce às mais profundas águas para não se tornar alimento. Hoje, através de muitos estudos, descobriram-se isso, mas o fato de naquela época Pedro pescar à noite só revela o tão bom que ele é na sua profissão. Ele é um ótimo pescador, ele sabe até o melhor horário que se deve pescar. Mas vai chegar uma noite que Pedro vai pescar, e naquela noite Pedro não vai conseguir pescar absolutamente nada. Eu estava no Rio de Janeiro recentemente, e eu perguntei para um pescador: é possível você sair para pescar e não trazer nenhum peixe? O pescador disse: isso é impossível. Eu posso voltar com poucos peixes, ou eu posso voltar com muitos peixes, mas pelo menos um peixe eu garanto que eu consigo trazer. Falei: mas a Bíblia diz que naquela noite Pedro não pescou absolutamente nada. Ele disse: é impossível. Era como, irmãos, que se naquela noite Deus estivesse dizendo não para Pedro, e por mais que ele insistisse, ele não ia ter resultado. Era como que se naquela noite Deus estivesse dizendo não para os peixes, e eles se recusassem a entrar na rede. E esta é uma palavra dura. Deus também diz não. Sim, o mesmo Deus que diz sim, também é o Deus que diz não. Mas nós estamos tão acostumados com o sim de Deus,
que negligenciamos a hipótese de Deus que diz sim, também dizer não. O problema é que nós estamos tão convictos de receber o que nós estamos querendo, que negligenciamos a ideia de Deus rejeitar a nossa petição. Mas o mesmo Deus que diz sim, também é o Deus que diz não. Da mesma forma que Ele usa do amor e da sua bondade para dizer sim, Ele usa do mesmo amor e da mesma bondade para dizer não. Com sim ou com não, somos abençoados por Ele. Quando Deus diz sim, Ele tem propósito. Mas quando Deus diz não, Ele também tem propósitos. Com sim ou com não, estamos debaixo do plano dEle. E esta palavra, irmãos, tem me ensinado muito, porque com sim, que nos deixa feliz, para glorificar a Ele, confiando que Ele é o nosso Deus poderoso, também com a mesma coragem, devemos glorificar quando Ele diz não. Que aquele louvor não seja apenas palavras lançadas ao vento. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Que não seja apenas palavras, mas que seja uma maneira de viver diante do Todo-Poderoso. Que Deus nos dê uma comunhão tão grande com Ele, ao ponto de Ele dizer sim e nós dizer glória a Deus por isso. Mas quando Ele dizer não, nós diremos glória a Deus por isso. Com sim ou com não, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Oh, glória a Deus. Mas por que Deus diria não para Pedro? Por que Deus diria não para um homem tão insistente como ele? Nós não estamos falando de alguém que tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo, ele pegou a rede e foi embora para casa. Nós estamos falando de alguém que passou a noite inteira insistindo e perseverando, mas não conseguiu nada. Por que Deus diria não para um homem tão perseverante? 3 coisas, irmãos, neste texto me leva ao propósito do não de Deus na nossa vida. É sobre isso que eu quero pregar. Por que Deus diz não? Primeiro, Deus diz não para nos preservar na sua presença. Eu vou te explicar isso. Se naquela noite Pedro fosse bem sucedido, Pedro alcançasse muitos peixes, pela manhã ele estaria tarefado. Pela manhã sua cabeça já estava muito a mil pelas tarefas que ele tem que realizar. Pela manhã o barco está cheio de peixe. Pela manhã não tem espaço para Jesus subir no barco. Pela manhã Pedro não é alcançado pela palavra, mas por causa do não de Deus, pela manhã Pedro não tem mais nada a fazer a não ser lavar a rede. Pela manhã o barco está vazio. Pela manhã Jesus está esperando ele na beira da praia. Pela manhã Jesus sobe no seu barco, prega a palavra e sua vida é transformada para sempre. Pedro queria o barco cheio de peixe, mas o dono dos peixes está dentro do seu barco. O que é melhor? Ter os barcos cheios de peixe ou ter Jesus dentro do barco? Pedro queria uma coisa, mas Deus tinha outra totalmente diferente para realizar. Pedro estava preocupado com algo carnal e terreno, mas Deus estava preocupado com algo espiritual. E antes de Deus realizar aquilo que Ele queria, Deus primeiro vai realizar o que Ele tem preparado na vida de Pedro. Então Deus escolheu falar não à noite, só para de manhã mudar a sua vida por completo. Eu preciso explicar isso aqui para você melhor. E tem coisas que nós queremos e almejamos, mas não sabemos as consequências disso, porque os nossos olhos são limitados.
e só consegue ver o que está diante dele. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que vê todas as coisas, aquele que conhece o hoje, o amanhã e o eternamente, sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Aí tem coisas que nós queremos, mas Ele sabe que vai nos prejudicar. Aí Ele diz: não, só para te preservar, só para te proteger, só para te guardar, só para te manter na presença dEle para sempre. Oh, glória a Deus! Tem coisas que não são percas, tem coisas que é livramento de Deus. É Ele guardando, é Ele livrando, é Ele protegendo. Oh, glória a Deus! Pedro queria algo, mas o que ele queria o afastaria do propósito de Cristo. Aí Deus espera que ele entenda o não que ele está recebendo, porque se for para afastar, Deus não permite. Se for para distanciar, Deus não permite. Se for para tirar do propósito, Deus não permite. Ele prefere falar não e te ver triste, mas triste na presença dEle, do que falar sim e te ver feliz longe dEle. Oh, glória a Deus! Você não está entendendo, mas eu vou explicar de novo. O que não aconteceu e você não entendeu, era Deus cuidando. E a porta que não se abriu, era Deus cuidando. E a amizade que se desfez, Deus cuidando. E o namoro que não deu certo, Deus cuidando. E o projeto terreno que você tinha colocado no caderno, mas não aconteceu, é Deus cuidando. Até quando Ele diz não, Ele está nos abençoando na presença dEle. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Calabaracie! Oh, glória a Deus! O não de Deus nos preserva. O não de Deus nos esconde debaixo das suas asas. Oh, glória a Deus! Eu preciso pregar isso aqui, irmãos. E eu sinto de pregar isso aqui, porque algumas vezes somos iludidos por aquilo que vemos, e queremos tanto isso, almejamos tanto isso, que esquecemos de nos perguntar se é isso que Deus tem para nossas vidas. Ficamos tão cegos por aquilo que nós queremos, que descartamos a hipótese de dar errado. Mas Ele é tão bom, Ele é tão cuidadoso, Ele é tão amoroso, que mesmo você sem perguntar, Ele intervém e te livra. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você não está entendendo. Não foi rejeição, foi bênção. Foi bênção de Deus. Não aconteceu porque Deus te livrou de algo muito doloroso lá na frente. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E a noite de frustração, ao receber o não de Deus, será curada pela manhã, que Ele subirá no seu barco com uma palavra nova e com uma nova história para escrever nessa vida. Oh, glória a Deus! Quem crê nessa palavra? Nós não daremos nenhum passo sem que Ele não permita. Nós não entraremos em nenhuma porta sem que Ele não permita. Antes de irmos, Ele vai, averigua, observa, e se não for para nós, Ele não deixa, porque Ele cuida, Ele cuida, Ele continua cuidando. É por isso, irmãos, que constantemente, alguns lugares que nós entramos, Ele vem aos nossos ouvidos e diz: sai daí, não é para você. Por quê? Porque eu estou te cuidando, eu vou cuidando de você, estou te preservando. É por isso que algumas amizades que vêm, Ele diz: desfaça, bloqueia, não é para você. Por quê? Porque eu estou cuidando. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. É por isso que algumas coisas que tentamos que dê certo e não acontece,
É Ele cuidando. Creia nisso. Creia nisso. Até quando Ele diz não, somos abençoados por Ele. Glória a Deus. Por que Deus diz não? Para nos preservar. Se não for para alcançar o propósito dele, não permite. Ele guarda. Segundo, irmãos, por que Deus diz não? Para nos ensinar que não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Nós sabemos que existem dois tipos de tempos: o Cronos, que é a cronologia, o tempo do homem, o janeiro ao dezembro, o tempo que nós vivemos, e o Kairos, que é o tempo de Deus, quando Deus em seu tempo invade o Cronos, que é o tempo do homem, para realizar um grande milagre. Por que Deus diz não? Para nos ensinar que não é no nosso tempo, mas é no tempo dele que as coisas vão acontecer. Olha o texto, irmãos. Eu não encontrei nada que falasse sobre a natureza, alguma devastação que feriu as águas e alcançou os peixes e matou os peixes, e por isso não tinha peixe para pescar. Não tem nenhuma informação sobre isso. Está tudo normal, está tudo propício para Pedro alcançar muitos peixes. Mas mesmo estando tudo propício para isso, ele não alcança nada. O tempo está bom, tem peixe no mar, tem barco, tem rede, tem experiência, tem um bom pescador, tem tudo para dar certo, mas não está dando certo. Mas pela manhã vai acontecer diferente. O mesmo barco que ele usa à noite, ele vai usar de manhã. A mesma rede que ele vai usar à noite, ele vai usar de manhã. O mesmo mar que ele vai pescar à noite, ele vai pescar de manhã. Mas o que não aconteceu à noite, vai acontecer pela manhã. Por quê, irmãos? Por causa do tempo. O problema não está em Pedro, o problema não está no barco, o problema não está na rede, o problema está no tempo. Pedro é bom, Pedro é esforçado, Pedro é experiente, mas quando não está no tempo, não tem experiência que resolva, porque tem coisas que só vão acontecer no tempo de Deus. Eu preciso explicar isso para vocês. Olha isso, fora do tempo, ele tenta de novo, insiste mais uma vez, e não acontece. Mas no tempo, a primeira tentativa, ele alcança muitos peixes. Porque é isso, fora do tempo, pescamos chorando, fora do tempo, insistimos mais uma vez, fora do tempo, mesmo frustrado, nós continuamos, fora do tempo, mesmo sem entender, perseveramos. Mas quando chega o tempo, oh glória a Deus, quando chega no tempo, as coisas têm que acontecer, porque Ele determinou assim. Como assim do Deus aqui, irmãos? Eu preciso de sabedoria para explicar esse texto. Olha para cá. Fora do tempo ele chora, fora do tempo ele insiste, fora do tempo ele se frustra, fora do tempo ele se magoa, fora do tempo ele fica cansado, fora do tempo ele pensa em desistir, fora do tempo ele pensa que não foi chamado, fora do tempo ele pensa que nada dá certo para ele, fora do tempo ele pensa que Deus não ama. Mas no tempo, oh glória, ele olha nos seus olhos e diz: vamos para onde as águas são mais profundas. Para quê? Para pescar de novo. Aí Pedro olha para suas mãos descascadas de tanto lançar a rede à noite e diz: mestre, pela minha experiência, por tudo que eu conheço de pesca, pescamos a noite inteira
não pescamos nada. Por mim, não vai acontecer. Mas confiando na tua palavra. Oh, glória a Deus. Que aiô, Gieribacandarai. Oh, glória. Deus me mostra pessoas em transições de tempo. E Deus me mostra a madrugada de frustração passando. E o amanhecer se manifestando de novo. E quando chegar o tempo, Ele vai te chamar. E a palavra dele vai ser tão doce e tão poderosa, que as cicatrizes que ficaram não terão efeito. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer novamente. Ele vai te surpreender. Oh, glória a Deus. Quando está fora do tempo, insistimos, mas não acontece. Mas no tempo, mesmo sem esforço, vai acontecer. Isso aqui é muito poderoso, porque pela lógica, pastores, o melhor horário para pescar é à noite. À noite os peixes sobem, a linha da rede é suficiente para alcançá-los, mas de dia os peixes descem para a superfície, não tem linha suficiente para alcançar eles lá embaixo. Pela lógica, é impossível dar certo. Mas quando chega o tempo de Deus, a lógica não interessa mais. O diagnóstico não quer dizer nada. Quando o tempo dele chega, a porta tem que se abrir onde não tem parede. Quando o tempo de Deus chega, Ele faz caminho no meio do deserto. Quando Ele quer realizar no tempo dele, nada que é terreno é suficiente para impedir. Oh, glória a Deus. Ele não está preocupado com a lógica. Ele não está preocupado com o diagnóstico. Ele não está preocupado com os estudos terrenos. Ele está preocupado com a sua fé. Se você crê, no tempo dele, Ele vai fazer para todo mundo ver que Ele é Deus na tua vida. Oh, glória a Deus. Ele está falando para alguém aqui: confie no tempo. Você é bom, Pedro. Você é inteligente, Pedro. Você sabe pescar, Pedro. Mas espere o meu tempo. No meu tempo os resultados vêm. No meu tempo os peixes têm que subir para a superfície. No meu tempo a lógica fica em segundo plano. No meu tempo eu faço acontecer um grande milagre. Tem fé? Então levanta a mão que eu vou profetizar. Oh, glória a Deus. E enquanto o tempo dele não chega, continuamos aqui com os joelhos dobrados, chorando, se humilhando na sua presença, insistindo e aguardando o tempo dele. Mas quando o tempo dele chegar, ele te chama pelo nome e te entrega algo reservado somente para você. Eu sinto de pregar, e eu quero pregar para alguém nessa noite. Vai chegar um novo tempo de Deus na tua vida. Há de chegar um novo tempo de Deus na tua vida, e você será surpreendido pelos sinais. Oh, glória a Deus. Se precisarem, move a natureza. Se precisarem, toca nos animais. Se precisarem, muda corações. Mas no tempo dele, tudo que ele prometeu vai cumprir na sua vida. Oh, glória. Porque Deus diz não, para nos ensinar que não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Por quê? Deus escolhe e deseja que esperamos o seu tempo, porque o tempo dele é melhor, claro. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que nós ouvimos dos nossos pastores. Mas existe algo aqui, irmãos. Tudo que é fora do tempo engrandece o homem, e tudo que está no tempo
engrandece a Deus. Se Pedro alcançasse muitos peixes aquela noite, como que ele chegaria na praia? Com o peito estufado, com o nariz empinado, cheio de soberba, e talvez dizendo: eu sou bom demais, eu sou ótimo, eu posso. Mas aonde Deus está, a soberba não pode existir. Aí o que Deus faz? Lapida ele na noite. A cada tentativa frustrada, ele percebe que sem Deus ele não é nada. A cada tentativa que não deu certo, ele entende que precisa de Deus. A noite de frustração moldou ele de tal forma que quando ele chega pela manhã, não tem o Pedro pescador, só tem o Pedro dependente de Deus. Aí Jesus chama ele não acredita que é possível, mas mesmo ele não acreditando, Jesus vai realizar um grande milagre. E quando o milagre vem, o que Pedro faz? Se engrandece? Não! Ele dobra o joelho, porque no tempo de Deus, o crente não cresce para cima. No tempo de Deus, o crente cresce para baixo. No tempo de Deus, Deus te usa e você continua humilde. Mas fora do tempo, Deus te usa e você pensa que é alguma coisa. No tempo de Deus, Deus te levanta, mas você continua sendo sincero e honesto como você sempre foi. Mas fora do tempo, quando acontece, até a paz do Senhor muda. É por isso que Ele resolve te fazer esperar o tempo dEle, porque no tempo dEle não tem glória para o homem, no tempo dEle a glória é para Deus. Consegue enxergar isso? Talvez pela manhã, depois da grande pesca, alguém chegou e falou: Pedro, foi você que conseguiu tudo isso? Mas ele está tão humilde que ele diz: eu não, foi ele. Oh glória! Essa é a diferença do tempo de Deus. Fora do tempo, o homem acha que pode, mas no tempo, o homem entende que sem Deus, ele não pode nada. É por isso que você consegue identificar quando Deus faz no tempo dele na vida de alguém. Eu digo: nossa, que pensa, fala misericórdia, rapaz. Mas como você conseguiu? Bondade de Deus. Mas como deu certo? Não, eu nem sei. Foi Deus que escolheu fazer na minha vida. Sabe o que é isso? É as marcas dos resultados que Deus realizou no tempo. Porque no tempo nós continuamos humildes, nós continuamos servindo, nós continuamos sendo crentes. Então devemos esperar, porque se for para a nossa glória, Ele vai deixar nós na madrugada. Se for para o nosso orgulho, Ele vai deixar você frustrado até você aprender. Se for para mostrar para alguém que você é alguma coisa, Ele vai deixar você esperar e pescar mais um pouquinho. Mas se for para a glória dEle, se for para o louvor dEle, se for para que se cumpram os propósitos e as promessas dEle, no tempo dEle, Ele vai fazer e você vai entender que foi Ele que fez na tua vida. Por que Deus escolhe fazer no tempo? Porque no tempo dEle, nós estamos tão preparados que entendemos que o abençoador é maior do que a bênção. Olha isso, irmãos, quando acontece algo fora do tempo, a bênção se torna mais importante do que o abençoador. O que Pedro queria? Ele queria peixes. Depois daquela pesca maravilhosa, se ele não está preparado, ele diz: obrigado, Jesus, e corre para vender seus peixes. Porque fora do tempo,
nós colocamos a bênção em primeiro lugar. Se nós estamos olhando somente para a bênção, é a resposta que nós não estamos prontos, porque no tempo dele, o abençoador é maior do que a bênção. Olha o texto, tem peixes, tudo que ele queria é peixes, agora tem muitos peixes, não só um barco, mas talvez 3 ou mais, estão lotados de peixe. Ele olha para a bênção e diz: que bênção. Mas ele olha para o abençoador e diz: eu prefiro você. Ele abre mão da bênção para seguir Jesus. Ele diz: eu estou tão pronto para isso, que eu entendi que estar aos seus pés é a coisa mais importante para mim. Então eu abro mão da bênção só para te servir. Ele está tão pronto para isso, que lá na frente Jesus vai pregar de novo, mas a mensagem não é como ele pregou no barco, não. A mensagem agora é mais rígida, e os crentes que estavam esperando bênção vira as costas e vai embora. Eu vim te ouvir pensando que você ia multiplicar o pão e o peixe. Eu vim te ouvir pensando que você seria rei e nos libertaria de Roma. Não é essa mensagem que eu queria ouvir, não. Eu vim atrás de bênção, e como você não tem bênção para me dar, eu viro as costas e vou embora. Aí Jesus olha para os demais e diz: e vocês? Vai embora também? Vieram pela bênção ou pelo abençoador? Aí Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Tendo peixe ou não tendo peixe, tendo pão ou não tendo pão, vou ficar aqui, servindo, ouvindo as tuas palavras, aprendendo dos teus ensinamentos. Essa é a diferença do tempo. O tempo dele nos molda por dentro, e o tempo dele nos molda por fora. Oh, glória a Deus! No tempo dele entendemos o que é e o que não é importante para nossas vidas. Oh, glória! É por isso que ele está te fazendo esperar, porque ele não vai realizar algo que te mude para pior. Ele vai fazer você esperar para quando ele realizar, manifeste a glória dele na sua vida. Então nessa noite ele está falando para alguém: espere o tempo, confie no tempo. No meu tempo será melhor, no meu tempo será maior. Recebe essa resposta, e essa resposta é a resposta para as perguntas sem resposta. No tempo dele vai acontecer, e essa resposta é as respostas para as ansiedades que nos submetem. No tempo dele vai acontecer. Oh, glória a Deus! Eu sinto Deus aqui, irmãos, porque tem coisas que queremos no nosso tempo, tem projetos que queremos para ontem, e tem coisas que queremos para agora. Mas ele vem nessa noite acalmando o nosso coração e dizendo: no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Oh, glória a Deus! Acalma o teu coração, é no meu tempo. Acalma o teu coração, é no meu tempo. Oh, glória a Deus! Mas por que no meu tempo? Mas no meu tempo. Estou cuidando de tudo, estou no controle de tudo. Sou eu que dou a última palavra. É no meu tempo. Confie nisso, confie nisso. Ele já reservou o momento certo para realizar aquilo que nós estamos esperando. E na hora certa, Ele te chamará pelo nome, te levará para o lugar certo e te fará alcançar os resultados inimagináveis, porque este é o Deus que nós servimos. Oh, glória a Deus!
eu preciso pregar isso aqui. E muitas pessoas que um dia sentaram nessas cadeiras e louvaram conosco, e adoraram conosco, mas não estão mais entre nós, porque não soube esperar o tempo. Oh, glória a Deus! Existe um risco, existe graves consequências em querer apressar o tempo dele na nossa vida. Preciso pregar isso aqui, irmãos. E existe pessoas hoje chorando, e existe pessoas hoje recebendo as consequências pelas escolhas antes de esperar o tempo dele. Mas nós estamos aqui nessa noite, é prova que ele nos ama, é prova que ele está cuidando de nós. Ele está dizendo: espere o tempo, não tome nenhuma atitude precipitada, não tome nenhuma decisão antes de eu falar. Espere o tempo. Oh, glória, irmãos, isso aqui é muito poderoso. Talvez eu escreva sobre isso. Fora do tempo, algumas coisas vão fazer sentido, nos impulsionando a tomar decisões, mas esse impulsionamento emocional pode nos levar a um grande erro. E no tempo, coisas que não faz sentido algum, ele nos impulsionará a fazer, e terá grandes resultados. Você consegue entender isso, irmãos? Eu preciso de sabedoria para pregar esse texto. É isso que acontece. Fora do tempo, pesquisamos probabilidades, pesquisamos opções. É o famoso jeitinho brasileiro. E nós bate cabeça, e nós bate porta, e nós tenta de um jeito, e nós tenta do outro. Fora do tempo, algumas coisas fazem sentido, e nós somos impulsionados para isso, até errar e nos frustrar. E quando nos frustramos por decisões que nós mesmos tomamos, colocamos Deus na parede e o culpamos por aquilo que aconteceu e Ele nem mandou nós fazer. Mas no tempo, irmãos, oh Jesus, no tempo a porta vai estar fechada, Ele diz: bate na porta. No tempo Ele vai dizer: toca na rocha que vai sair água. Você vai tocar na rocha. No tempo dele vai dizer: está vendo esse mar? Marcha, porque eu vou abrir o mar para você passar. É isso que acontece. No tempo dele Ele vai te chamar para uma peregrinação, e você vai falar: rapaz, esse deserto aí é difícil de enfrentar. À noite vai fazer frio. Aí à noite do frio, Ele manda uma coluna de fogo para aquecer. Aí vai, mas de dia vai ter sol, e de dia Ele manda uma nuvem, porque no tempo dele Ele arca com as necessidades para cuidar de mim e de você. Oh, glória a Deus, eu preciso pregar isso aqui, irmãos. Toda decisão que nós tomamos fora do tempo, nós teremos que arcar com ela. Mas toda decisão que tomamos no tempo, impulsionado por Deus e obediente à palavra, Ele se responsabiliza. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Fora do tempo, Pedro pega a rede, vai pescar. Fora do tempo, Jesus manda ele pegar a rede e ele pescar. Entende a diferença? Existe muita diferença em Pedro ir pescar porque ele quer, e existe muita diferença em Pedro ir pescar porque Jesus está mandando. Quando Pedro vai pescar porque ele quer pescar, ele tem que arcar com as responsabilidades da pesca dele. Mas quando Pedro vai pescar porque Jesus está mandando ele pescar, quem se responsabiliza é Jesus. Ô irmãos, entende isso aqui? Talvez ele lança a rede, um silêncio fica no ar. Isso aqui é a minha mente de escritor. E talvez Pedro está falando: se não der certo, eu vou ser o primeiro a apontar. Se não acontecer,
eu serei o primeiro a falar que ele é o falso Messias. Mas se ele mandou, ele se responsabiliza. Oh, irmãos, eu sinto isso aqui. Então, como ele manda, ele diz: peixe, sobe para a superfície. Ordeno que suba. Mas não está na nossa hora, está na minha hora, sobe. As redes vão ficando pesadas, o barco vai virando e quase chegando a pique. Eles têm que pedir ajuda para a grande surpresa que submeteram, e grande quantidade de peixe alcançadas. Porque quando ele manda, quando ele ordena, ele se responsabiliza. E eu sinto Deus falando com alguém aqui: se eu te mandei, vai. Se eu te ordenei, vai. Se eu disse para fazer, faça. Eu me responsabilizo. Eu trarei os resultados que você não consegue enxergar. Oh, glória a Deus. Eu não sei, irmãos, quando que ele ordenou os peixes irem à rede. Talvez quando Pedro decidiu obedecer, porque quando damos o primeiro passo, ele já deu 2 lá na frente. Quando Pedro decide ir, lá na frente ele já está ordenando o lugar da bênção, porque ele se responsabiliza quando ele manda. Espere o tempo de Deus. Só para encerrar minha participação, porque Deus diz não? Primeiro, para nos preservar. Ele nos guarda, ele nos livra. Oh, irmãos, quantos testemunhos ouvimos da chave do carro que nós não encontramos e tivemos que ir trabalhar de ônibus. Perdi a chave. Não é nada, é ele que disse não vai de carro hoje, estou te livrando. Quantas coisas e detalhes que acontecem no nosso dia a dia, e que se nós estivermos dispersos, não conseguimos enxergar Deus agindo. Oh, glória a Deus. O não de Deus nos preserva. Dá glória a Deus por isso? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Einstein escreveu dizendo: não existe sorte, Deus não joga dados, é Ele nos guardando. Preste atenção aos detalhes, e você enxergará o tanto que Ele está se fazendo presente no seu dia. Porque Deus diz não? Deus diz não para nos preservar. Segundo, porque Deus diz não? Deus diz não para nos ensinar que não é no nosso tempo, é no tempo dEle. No tempo dEle, nós estamos prontos para entender que o abençoador é mais importante do que a bênção. Quem corre atrás da bênção desiste quando ela não é alcançada, mas quem está aos pés do abençoador continua sendo abençoado, servindo Ele eternamente. Terceiro, porque Deus diz não? Deus diz não para nos entregar algo muito maior do que aquilo que nós estávamos querendo. O que Pedro queria? Pedro queria uma pesca. O que Deus tinha? Deus tinha uma pesca maravilhosa. Tudo que ele queria era uma pesca bem sucedida. O que Deus tem é muito mais do que isso. Então, muitas das vezes, para Deus realizar aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida, Ele vai ter que dizer não para aquilo que você quer para a sua vida. Pedro quer uma coisa, mas o que Pedro quer é pequeno comparado ao que Deus preparou. Mas Pedro só vai alcançar a imensurável graça de Deus quando ele abre mão
daquilo que Ele quer. O que Ele quer é pequeno comparado ao que Deus tem, mas para Ele é grande. E por ser grande aos olhos de Pedro, isso torna-se mais difícil de abrir mão, porque muitas das vezes o que Deus requer de nós é algo que nós queremos muito, então fica difícil de renunciar. Mas quando abrimos mão daquilo que queremos para aceitar aquilo que Ele já preparou, e entenderemos que o que Ele preparou é muito maior do que o que nós queríamos. Consegue entender isso? Existe uma imagem, eu vi no Facebook recentemente, de uma criança com um pequeno urso de pelúcia na mão. A imagem demonstra que ela ama muito aquele urso de pelúcia, mas o pai está pedindo para ela, e atrás da parede tem um urso muito maior, mas o pai só vai entregar aquele urso maior quando ela entregar o pequeno que ela tanto gosta. Mas ela está tão apegada ao pequeno que ela tem dificuldade de entregá-lo ao pai. Mas se ela tiver a coragem de fazer isso, o pai vai entregar para ela algo muito maior do que o que ela tem. Como é que o jovem precisa falar isso, irmãos? O que nós queremos, o que nós almejamos, é pequeno comparado ao que Ele reservou. Que Deus nos dê coragem para abrir mão daquilo que nós queremos, e que Deus nos dê a ousadia de buscar aquilo que Ele reservou. Oh, parece fácil, mas não é. Abrir mão não é fácil, renunciar não é fácil, mas se formos ousados na presença dEle, seremos surpreendidos por tão grande milagre. Quem entende essa palavra, irmãos? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E a nossa carne quer se divertir, então nós abrimos mão da diversão para estar num sábado na presença dEle. É difícil isso, irmãos, e nós queremos algo para nós, isso nos impulsiona aí, mas nós entendemos que Ele não vai se agradar disso. Aí nós abrimos mão daquilo só para o agradar. Parece fácil, mas não é. Mas a cada decisão, a cada escolha, a cada ousadia, a cada ação corajosa, mais perto ficamos da bênção que Ele reservou para nós. Oh, glória a Deus, irmãos! O que Ele reservou é maior. Vale a pena crer nisso. Vale a pena renunciar o nosso eu. Vale a pena insistir na sua presença. O que Pedro quer é pequeno comparado ao que ele tem. Confie nisso, irmãos. Isso aqui é uma atitude de fé, porque geralmente o que nós queremos é aquilo que nós já vimos, e o que Ele já reservou é o que não conseguimos enxergar. Somente os que têm fé conseguem alcançar isso. Oh, Espírito Santo, meu coração está alegre nessa noite, irmãos. Que Deus possa nos ensinar mais e mais, que os seus ensinamentos penetrem nossas almas, nosso coração e a nossa vida, que Ele nos torne ousados ao ponto de abrir mão daquilo que queremos para receber o que Ele já reservou. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, Pedro, você quer uma pesca? Mas eu tenho uma pesca maravilhosa. Mas até você alcança isso,
Você vai ter que passar por alguns processos. Vai ter que enfrentar noites de frustração. Vai ter que esperar o meu tempo. Vai ter que enxergar pelos olhos da fé. Grande será a luta. Só quem está nesse caminho sabe do que eu estou falando. Mas os resultados virão. A bênção vai chegar. E nós diremos neste altar: valeu a pena. Quem recebe esta palavra? Aplauda o nome do Senhor.